Vem comigo explorar um dos países mais fascinantes da Europa. Nesse vídeo eu vou te levar para uma jornada inesquecível pela Espanha, um país cheio de história, cultura, sabores incríveis. Prepare-se para descobrir os encantos de Madrid, se perder pelas ruas medievais de Toledo e se emocionar com o Flamengo, em Sevilha. Você vai ver dicas práticas, curiosidades locais, experiências reais e tudo que você precisa saber para montar o seu próprio roteiro com esse destino apaixonante. Eu comecei a minha aventura pegando um voo do Rio de Janeiro para Madrid, que foi a minha cidade porta de entrada. E eu super recomendo você fazer isso, entrar por uma cidade e sair por outra. Gente, Madrid foi uma cidade bem diferente que eu conheci. Foi a primeira impressão aí, o primeiro contato que eu tive com a Espanha. Tem muitos castelos, muitos palácios para conhecer, tem muita cultura assim. E eu fiquei em um hostel, hospedada em um hostel. Como eu sempre disse aqui, eu fiz muita viagem sozinha, valeu super a pena porque era super bem localizado. Eu amei os parques, andar pelas ruas. O mercado de Madrid é maravilhoso para poder comer. É claro que tem muita coisa ainda pelo vídeo, mas eu acho que Madrid é uma porta de entrada maravilhosa, porque vai ser seu primeiro contrato aí com a Espanha, o seu primeiro contato com a cultura e principalmente com a língua. É uma porta de entrada fácil, o aeroporto é super tranquilo, além da história e muita cultura em Madrid para você conhecer, para você estar lá. Eu amei, saía sempre aí com a minha mochilinha, com tudo, como sempre faço em toda viagem, com aguinha e tudo preparado para curtir bastante. Logo depois de Madrid, eu dei um pulinho em Toledo. Em apenas 34 minutos de trem, você sai de Madrid e chega nessa joia medieval. Paguei em torno de 13 a 17 euros e foi um passeio que valeu cada centavo. Essa cidade histórica com suas muralhas, a catedral gótica, o alcazar no alto de um riquíssimo subterrâneo romano e islâmico me transportou em milênios de cultura. Caminhar pelas ruelas é quase uma viagem no tempo. E à noite a magia fica ainda mais intensa com as fachadas iluminadas e a atmosfera quase mística. Toledo é uma cidade também conhecida como Cidade das Três Culturas, por abrigar legados cristãos, muçulmanos e judeus, e tem mais de 2000 anos de histórias, com essas ruas medievais, muralhas e movimentos únicos. Logo que você chega lá, você se dá de cara com a Catedral de Toledo, um marco da arquitetura gótica espanhola, iniciada em 1226 e concluída no século XV. Ainda perto dali estão o Alcazar, que foi reconstruído após a Guerra Civil, com uma vista panorâmica da cidade, e a pitoresca Mesquita Cristã de Cristo da Luz, do ano de 999, preservada em seu estilo original. Mas Toledo também guarda segredos subterrâneos incríveis, termas romanas, banhos islâmicos e vestígios judaicos a cerca de 4 a 5 metros abaixo do solo. Depois desse mergulho na história em Toledo, era hora de seguir viagem pelo coração vibrante da Espanha. Peguei um trem confortável e segui rumo ao sul, atravessando paisagens áridas e charmosas até chegar a Sevilha, uma cidade que, sinceramente, todo mundo deveria conhecer pelo menos uma vez na vida. A viagem de trem até lá dura cerca de 2 horas e meia saindo de Madrid, ou um pouco mais se você sair de Toledo, com valores que variam entre 30 a 60 euros, dependendo do horário e da antecedência da compra. Mas posso garantir, também vale cada centavo. Sevilha te recebe com sol, música, arte e alma. É a capital da Andaluzia, terra do flamenco, das cores fortes, da arquitetura morisca e das tradições profundas. A cada esquina um encanto, desde a grandiosidade da Catedral de Sevilha, uma das maiores do mundo, onde está o túmulo do Cristóvão Colombo, até a subida na Torre Giralda, com uma vista panorâmica que parece um sonho. E que dizer do Real Alcazar, um dos palácios mais lindos da Europa, com jardins andaluzes e salões cheios de detalhes com azulejos coloridos. Se você assistiu o Game of Thrones, vai reconhecer alguns cenários de lá. Mas Sevilha vai muito além da história e da arte. A cidade pulsa vida em bairros como Triana, cheio de tradição flamenga e cerâmica. E é impossível falar de Sevilha sem falar da gastronomia. Aqui comer é um ritual, um dos maiores prazeres da viagem. A cidade é um berço das tapas, aquelas porções pequenas cheias de sabor que você pode ir provando em diferentes bares, com um verdadeiro tour gastronômico. Desde o clássico Ramon Ibérico,
passando pelas berenjenas com mel, berinjelas fritas com mel de cana, até os montaditos, pequenos sanduíches com combinações surpreendentes. E não posso esquecer do salmorejo, uma sopa fria de tomate e pão, servido com ovo cozido e presunto. Sevilha é super intenso e se você for à Espanha, eu super indico você adicionar essa cidade aí no seu roteiro. E depois de viver dias inesquecíveis em Sevilha, decidi pegar um ônibus e fazer um bate-volta que sempre esteve na minha lista de desejos, Granada. Sim, é possível visitar Granada em um dia saindo de Sevilha, especialmente se você pegar o trem ou alugar um carro logo cedo. E posso te dizer, vale muito a pena. Granada é uma joia aos pés da Serra de Nevada, um lugar onde a cultura mourisca, cristã e espanhola se misturam em cada detalhe. Mas claro, o grande destaque da cidade é um dos monumentos mais incríveis da Europa, e é a Alhambra. A Alhambra não é apenas um palácio, é um complexo monumental que parece ter saído de um conto de Mil e Uma Noites. A cada passo, você é transportado por salões de mármore, paredes cobertas por inscrições árabes e janelas com vistas deslumbrantes para os jardins e para a cidade de Granada. Um dos pontos altos foi caminhar pelo Jardim Generalife, com suas fontes, flores e aquela tranquilidade quase mágica. E o que dizer do Palácio de Nazarizes, um labirinto de pátios, colunas e detalhes esculpidos que mostram toda a sofisticação da arquitetura islâmica da época. Para visitar a Alhambra, recomendo comprar o ingresso com bastante antecedência. Eles esgotam rápido, principalmente para o Palácio Nazarí. Os preços variam entre 14 e 19 euros por pessoa, mas há opções com visitas guiadas e entrada combinada para todos os setores e vale cada centavo. E mesmo sendo um bate-volta, Granada merece um tempo para caminhar pelas ruas do bairro Albaicín, com casinhas brancas e mirantes incríveis, como o Mirador de San Nicolás, de onde se vê a Alhambra com montanhas ao fundo. Uma vista de tirar o fôlego, literalmente. Granada me mostrou outra face da Andaluzia, mais serena, mais elevada, quase espiritual. E saí de lá sem comer uma tapa de cortesia, sim. Aqui é muito comum receber tapas grátis ao pedir uma bebida, que seria um pecado. No fim do dia, voltei a Sevilha com o coração cheio de memória, lotado de imagens que parecem pintura. Se você estiver na região, não deixe de encaixar Granada no seu roteiro. A Alhambra sozinha já vale a viagem. Depois de viver a intensidade da Andaluzia, chegou a hora de seguir para o nordeste da Espanha. Peguei um voo direto de Sevilha até Barcelona e confesso, eu já esperava algo especial, mas essa cidade me encantou muito mais do que Madrid. Barcelona tem um ritmo próprio, uma vibração que mistura arte, praia, gastronomia, arquitetura. E um estilo difícil, que é bem difícil de explicar. Alguns dizem que é o Rio de Janeiro na Espanha. Você precisa sentir. É moderna e antiga ao mesmo tempo, agitada, criativa e com aquele toque mediterrâneo que deixa tudo mais leve. Passear pelas ruas do bairro gótico, se perder entre as lojinhas, ruínas romanas e cafés charmosos já seria suficiente. Mas aí você encontra a Sagrada Família, obra-prima de Gaudí que parece crescer a cada olhar, ou visita o Parque Güell com seus mosaicos coloridos e formas ondulantes, que parecem saídas de um sonho. E falando em Gaudí, Barcelona é praticamente um museu a céu aberto da sua genialidade. Tem a Casa Batlló e a La Pedrera, e tem várias surpresas arquitetônicas espalhadas por avenidas e praças. Mas a experiência foi além da cidade. Aproveitei para fazer um bate-volta até Montserrat, um dos lugares mais místicos e impressionantes da Catalunha. Imagine um monastério no alto de uma montanha, cercado por formações rochosas únicas e uma vista panorâmica que tira o fôlego. A Abadia de Montserrat é famosa pela imagem da Virgem Negra e pelos cantos do coro dos meninos que emocionam qualquer visitante. E o melhor, a região ao redor também é conhecida pelas suas vinícolas premiadas. Fiz uma visita guiada com degustação, aprendendo sobre os vinhos catalães, especialmente o cava, o espumante típico da região, que é simplesmente delicioso.
Caminhar entre os vinhedos aos pés das montanhas e brindar com bom vinho foi uma das experiências mais autênticas e relaxantes da viagem. Eu fiquei hospedada no Hostel do Fernando, que é um lugar que eu super recomendo ficar. Embaixo tem um restaurante, uma pensãozinha, e em cima aí fica a hospedagem. Barcelona e seus arredores me mostraram o quanto a Espanha pode ser diversa e surpreendente. Se Madrid foi a minha porta de entrada, Barcelona foi a grande revelação da viagem. Colorida, intensa, vibrante, saí de lá com a certeza de que voltarei. Outro ponto muito legal de conhecer é Montjuïc, e esse aí, é a show de luzes que acontece, você precisa ver os horários. Eu falei um pouco aí sobre esse lugar. É muito incrível. E se você quer vários descontos para sua viagem, aproveita que na descrição desse vídeo tem o nosso link de descontos, tem muito desconto bacana, tem muita promoção, muita informação. O nosso canal aqui, a gente traz muita informação de viagem, as nossas experiências reais, as nossas opiniões por lugares que a gente passa. Espero que você tenha gostado desse vídeo e até o próximo.